E aí, beleza? Na aula de hoje, a gente vai ver duas consequências diretas da teoria da relatividade de Einstein. A gente vai ver a contração do espaço e a dilatação do tempo. Vamos lá dar uma olhada nisso? Então, gente, na aula de hoje, a gente vai ver algumas consequências diretas da teoria da relatividade de Einstein, a teoria da relatividade restrita ou especial, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a contração do espaço. O que quer dizer esse negócio da contração do espaço? É o seguinte, a gente vai adotar aqui que a gente tem uma moça que gostava dos cabelos dos anos 70, chamada de Amélia, e aqui a gente tem um jovem que está dentro de um trem, e o trem se movendo a uma velocidade u, ok? Dentro desse trem aqui, tem uma barra, que ela vai ter um comprimento L em repouso. O que vai acontecer nesse negócio aqui da contração do espaço? Quando U for comparável à velocidade da luz, a gente vai ter o trem passando aqui pela Amélia que está parada, certo? E a Amélia vai ver que a barra não vai ter mais esse comprimento L. Ela vai ter um novo comprimento que a gente vai chamar de L', quando a Amélia observa a barra. Uma vez aqui que o outro jovem aqui, que eu não dei o nome, sei lá, o Adamastor. Quando Adamastor vê o comprimento da barra dentro do trem, uma vez que a barra está em repouso em relação a ele, a gente vai ter que a barra vai ter o mesmo comprimento L. Então, para a gente conseguir achar essa relação do comprimento que a Amélia observa e do comprimento que o Adamastor vê, a gente vai usar essa equação aqui. O comprimento observado pela Amélia vai ser igual à transformação de Lorentz lá, a primeira que a gente tinha visto, a transformação gama, vezes o comprimento da barra em repouso. A gente pode também substituir isso aqui pela transformada em si, né? A gente vai ter essa equação aqui descrevendo o comprimento real da barra. Com isso, então, a gente entendeu a contração do espaço, certo? Quanto mais rápido um objeto se move, as pessoas vão ver ele mais estreito, e também a pessoa que estiver dentro do objeto e estiver olhando para fora, as coisas em repouso, ela também vai ver essas coisas mais estreitas. Então, se ele estivesse numa rua, um prédio podia ficar, por exemplo, na finura do meu dedo. Então, é um negócio muito louco, é até um pouco estranho imaginar isso. Só que tem um negócio mais estranho ainda, que é a dilatação do tempo. O que é a dilatação do tempo? A gente vai chegar na conclusão que o tempo para dois corpos pode ser diferente. A gente viu até agora que o tempo é uma grandeza absoluta, ou seja, um segundo para mim é a mesma coisa que um segundo para você, um ano para mim é a mesma coisa que um ano para você. Só que quando a gente analisa isso na ótica de Einstein, a gente vai ter um negócio um pouco diferente. Aqui então eu separei uma situação que também é conhecida como o paradoxo dos gêmeos. Aqui a gente tem dois gêmeos, os gêmeos A, que eu vou chamar de André, e o B, que eu vou chamar de Breno. Esses dois gêmeos aqui, um deles vai viajar aí pelo espaço numa velocidade comparável da velocidade da luz, seja metade, 60% da velocidade da luz, e o outro vai ficar aqui na Terra. O que vai acontecer é o seguinte, a viagem pro Breno vai demorar menos do que pro André. Quer dizer o seguinte, quanto mais perto o objeto chega na velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para esse objeto. Então, por exemplo, o Breno foi embora, ficou lá 50% da velocidade da luz e a viagem dele demorou, por exemplo, 8 anos. O André vai ter sentido essa viagem de 8 anos, só que pro Breno, por exemplo, né, sem fazer conta nenhuma ainda, pode ter demorado 6. Então, nesse exemplo aqui, eles vão ter, os gêmeos, né, vão ter idades diferentes. Olha que coisa um pouco estranha, um pouco ilógica, né, mas é isso que a teoria da relatividade afirma. Com isso, então, a gente pode já passar para a nossa equação de análise da dilatação do tempo. Aqui a gente vai ter o tempo sendo igual àquela também transformada de Lorentz, vezes o tempo do objeto, certo? Então, o espaço de tempo que o gêmeo A observou vai ser o espaço de tempo que o gêmeo B observou, dividido pela transformação de Lorentz. Uma coisa legal de ressaltar é que um vai ser chamado de dilatação, o outro de contração, justamente devido à posição aqui, ó, na fração da transformada de Lorentz, certo? Aqui a gente vai ter a transformação de Lorentz para a contração de espaço. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais perto for da velocidade da luz, mais perto essa fração vai chegar de 1, e quanto mais perto essa fração chegar de 1, mais perto essa raiz chega de 0. Então quer dizer que para você todos os espaços vão estar contraídos em nada. Aqui então a gente vai ter uma outra situação em que o tempo de verdade e o tempo relativístico vai tender para o infinito. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes 1 segundo para o gêmeo B vai ter se passado um tempo muito grande
quanto mais perto isso aqui for da velocidade da luz. Com isso, então, eu acabo destruindo um pouco da lógica que a gente tinha, né, de que espaço e o tempo são grandezas absolutas, 1 metro é sempre 1 metro, 1 segundo é sempre 1 segundo. E a gente vê que isso é quebrado quando a gente chega próximo da velocidade da luz. E na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre massa e energia relativística. A gente vai ver aquela famosa fórmula que todo mundo sabe de Einstein, né? É igual a mc² na próxima aula. Então, fique atento e te espero lá.